coragem, eu sou a presença invencível que nunca conheceu derrota. Eu sou o poder universal disponível para meu uso. Eu sou todas as minhas vontades de acordo com a perfeição divina, agora e manifesta para sempre. Meu nome é Rodrigo Mistrinel de Almeida, tenho 30 anos. Fui focando, nessas mudanças, uma nova medicina integrativa, medicina vibracional quântica. E dentro desse meu caminho, passei por esse projeto, por essa transformação do projeto Holococriação. Acho que o meu grande ganho, minha grande transformação foi essa paz desse entendimento, me trazer um lugar que eu conseguisse ordenar esse conhecimento, eu conseguisse um lugar onde você já tem este conhecimento de uma forma, de uma sequência que é só fazer. É só você fazer. Então, esse curso me trouxe exatamente essa harmonia e essa organização mental, emocional e de mim mesmo. Então, é isso, é esse nosso caminhar, é isso que o Hertz traz para vocês. Ele é uma chave, ele é uma estrutura, o Holococriação é uma estrutura que não tem erro, é só você fazer. E é isso, acho que foi se transformando num consultório, foi se transformando num projeto, foi se transformando numa equipe transdisciplinar, foi se transformando em áudios, vídeos, e é isso. Você vai se permitindo ao fluxo do universo e só vai vindo coisas maravilhosas, porque é uma espiral ascendente. Então agora é só pra melhor. Tudo que eu aprendi eu fazia em mim. Tudo. Tanto que a técnica Hertz, ela foi criada dessa forma, porque eu sabia todas essas técnicas. E como eu tinha que acelerar a minha cura para curar o meu filho, eu criei um protocolo diário. Esse protocolo tem no Holococriação. E esse protocolo diário, no começo, demorava muito para fazer. E eu comecei a criar uma forma de fazer ele todo junto. E ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos dias. E, de repente, eu tinha uma técnica. E aí, como a primeira vez que eu consegui fazer ela inteira, ela foi tão curativa que eu levantei, eu tinha a sensação de que eu estava num novo mundo, era tudo diferente. Só que eu estava diferente. E eu atendia como terapeuta. Aí naquele dia eu tinha um atendimento. Eu ensinei a técnica para o meu paciente, o meu cliente, mas não falei que a técnica era minha. E o cliente voltou, meu Deus, porque isso eu não sei o quê? E eu acho que tem algo aqui. E continuei ensinando para todos os meus atendimentos. Eu fazia, meu atendimento era com a técnica Hertz. E aí eu comecei a perceber que era algo muito grandioso, mas eu nunca tive coragem de falar que era meu, porque eu achava que se eles soubessem que eu tinha criado, eles não iriam fazer. Eu fui entendendo que a minha sombra, que o que aconteceu com o meu rosto, foi também o que me tornou a Elaine que eu sou, porque eu tive que buscar tudo isso. Eu tive a minha maior lição, e se não fosse com algo que fosse tão importante para mim como a minha vaidade, não teria me pegado, porque a nossa cura sempre vai entrar pela nossa sombra, pelo nosso ponto fraco. É o teu rosto, porque você precisa do rosto. É a tua idade, porque você se acha velha. Sempre vai ser aquilo que você considera a tua crença limitante. Então eu, de uma certa forma, sempre fui vaidosa, sempre amei o meu sorriso e, de repente, é ali que acontece a minha maior cura. Porque a técnica Hertz foi criada por causa disso. Porque o que eu precisava trabalhar? A aceitação. E o que são os comandos? Quando eu choro muito na técnica, eu estou perdoando aquela Elaine, eu estou amando aquela Elaine, eu me amo. E eu vejo o meu rosto lindo, eu me vejo linda, eu me aceito. Eu me aceito como eu sou, eu aceito a minha história, eu aceito o que aconteceu comigo, eu aceito minha vida, eu me aceito. E eu me perdoo. Eu me perdoo por ter me machucado, por ter me agredido, por ter me odiado, por ter me mutilado. Eu me perdoo. E eu continuava. Gente, 24 horas estudando. 24 horas eu não tinha sono, porque era algo, uma sede por conhecimento, de entender aquilo, que eu não dormia. Eu chegava a ler 3, 4 livros um dia. E não era ler um livro, era rabiscar o livro inteiro, com um caderno ao lado. E esses cadernos estão todos aqui, tipo, são pilhas de cadernos.
Caderno de 365 folhas, 350 folhas, todas escritas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu ia lendo, eu ia escrevendo com a minha, duplicando o conhecimento. Tudo aquilo que eu assistia, uma palestra, um treinamento, transcrevi o treinamento inteiro. Então, esse é o meu salto quântico. Era o tempo todo dentro de mim, eu entendia. Eu preciso fazer o que ninguém está fazendo. Eu preciso criar algo que ninguém está vendendo. Porque eu entendia que isso me posicionaria como a especialista naquilo. Por mais que eu não tivesse nenhum conhecimento, eu tinha essa visão empreendedora. De não querer ser mais um no mercado. Não querer vender mais um treinador. Não querer ser mais uma falando sobre isso. E sim, uma falando, sendo especialista em algo. E era nesse estudo que eu estava o tempo todo chegando. E aí eu desvendo, eu decodifico todo o estudo sobre a frequência das emoções humanas. Hoje as pessoas dizem que eu sou a pioneira em transformar a física quântica numa linguagem acessível a todos. Eu não tinha essa visão. Eu precisei estudar a física quântica para mudar a minha vida. Não porque eu queria ensinar, mas porque eu precisava sustentar os meus filhos. Eu nem tinha noção que um dia eu iria viver disso. Eu precisava aprender tudo aquilo para mim, para mudar a minha vida, mudar tudo aquilo. E aí eu entendo que tudo que eu estava aprendendo e toda a minha história precisava ser levada a maior número de pessoas. Coisas mentais, qualidades vitais, isso muda a equação do comportamento. Próxima encarnação, uso minhas leis modificadas. Eu vi esse texto aqui, era do Alu 6, para gravar, é o que eu estudei para criar o mini texto, o mini curso, a websérie. O cérebro é um aparelho que você utiliza. Como o cérebro vê o mundo? O cérebro não entende a matéria, o cérebro não sabe o que é matéria. Segredo oculto. Cérebro e mente são literal. O cérebro não entende substantivo. Ele compreende verbo, isso é muito legal. Por isso, por exemplo, o que é verbo? Eu danço, eu canto. Que interessante isso, que está dentro da linguagem do DNA também. Emagrecer ou perder peso? Verbo. Ai, que interessante. Verbo, tá. Quando a gente fala o verbo, o cérebro entende comportamento. Olha só que interessante, tinha até me esquecido de explicar dessa forma. Cérebro só compreende comportamento. Verbo remete à ação, à atitude, que resulta em comportamento. Vou acrescentar isso aqui no livro. Tinha até esquecido. E eu vou botando os post-its, olha só. Então, esses cadernos aqui, eu tenho... Nossa, eu lembro quando eu ia na livraria toda semana comprar esses canetões de cera. Conhece esses aqui? Eles são de cera, ó. Toda semana comprando os canetões de cera e caderno novo. Toda semana. E aí eu lembro da papelaria perguntar o que eu tanto fazia com um caderno, que toda semana eu comprava um caderno novo. E eu escrevi um caderno inteiro toda semana. Power, ele é 100% a minha experiência como aluna, como treinanda, como terapeuta. E o Holo, eu já tenho experiência como treinanda de outros mestres. No Power eu não tinha. O Power, ele é totalmente a minha experiência dos meus estudos. O exemplo do meu paciente, do meu cliente. O Holo, eu já me especializei, então eu consegui fazer cursos, então eu já trazia novidades que não passaram pela minha experiência. Tudo que passou pela minha experiência era Power Mind, porque era só o que eu sabia ensinar. Eu só sabia ensinar aquilo que eu havia estudado ali, aprendido nos livros, nesses 1000 livros, no meu conhecimento de consultório e aqueles cursos que eu era formada. Então, era esse conhecimento de frequência, de energia, só que eu não sabia dar nome para isso. Então, eu já estava vendendo o Power Mind quando, se eu não me engano, foi na tarde da live. Foi naquela tarde da live que eu entendi que era a frequência que eu ensinava. Tanto que essa live que eu fiz a venda do Power Mind... ela tá no YouTube. Eu tô com um negocinho aqui me lembro, tanto que eu tô no escritório ali, né? Até de tarde. Eu não sabia o que eu ia falar de noite.
de tarde que eu fui revelado, assim, que aquilo era frequência. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, tanto que eu tinha um scriptzinho, explicar sobre mente consciente, inconsciente, bem programação neurolinguística, que eu amo, reprogramação mental, e eu não ia explicar essa parte, assim, de energia, porque eu não sabia dar um nome a esse estudo.